Meus queridos, diletos irmãos, a paz do Senhor, estaremos dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a trajetória da vida de Davi. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a oportunidade, aparentemente, aos olhos dos soldados, que Davi teve para dar fim à vida de Saul. Nós falamos que nem todas as oportunidades que surgem são vindas de Deus, mas pode ser um laço para piorar a situação na vida das pessoas. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando o mesmo fator, a mesma situação e as mesmas oportunidades. Porém, uma restrição que Davi impôs para não pecar, para não ser levado pela euforia dos seus soldados e cometer um grave erro. Mas mesmo assim, Davi ainda arriscou demais, ao ponto de cortar a orla da manta que Saul usava naquela ocasião. E é justamente sobre esse momento que nós iremos analisar aqui e agora. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 24, versículos 4 ao 7, quando Davi não mata Saul, mas ele corta um pedaço do manto sem que o monarca perceba. Em primeiro lugar, nos versículos que iremos analisar, os homens de Davi, eles confundem uma oportunidade como sendo vinda de Deus. E isso torna-se um perigo. E foi um laço para Davi. E, comparando com a nossa vida, é importante que nós possamos analisarmos quando que certas oportunidades que surgem são de Deus. Muitas vezes traz vantagens para você no curso desse mundo. Mas no sentido espiritual, isso pode ser fatal e muito perigoso. Observe o versículo de número 4, o que diz a palavra do Senhor. Então, os homens de Davi lhes disseram: eis que o dia do qual o Senhor, observe isto, te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te perceber bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Observe que ele não matou o monarca, mas cortou a orla do manto. Nem todas as oportunidades, ela vem de Deus. E Davi estava ciente disso, mas, empolgado com a fala dos seus soldados, ele terminou cedendo e indo até o monarca. Passou a espada na orla do manto, cortou e levou como uma prova. Observe que em nenhum texto
Deus fez tais promessas a Davi. E esse é o mal das pessoas. Quando elas não têm promessas de Deus para suas vidas, elas terminam fabricando essas promessas. Elas terminam criando essas promessas. E aí solta, como a gente vê na boca desses falsos profetas da atualidade, que tudo é em nome de Deus. Eles colocam Deus em tudo na sua vida, menos no coração, menos na comprovação bíblica, naquilo que eles falam. Porque eles fabricam suas profecias, fabricam suas promessas, fabricam as suas ideias e transmitem isso ao auditório que acata com unhas e dentes, porque são promessas que levam essas pessoas a pensarem em um reino maravilhoso aqui na terra. Não se vê mais pessoas vindo a Cristo arrependido dos seus pecados. As igrejas estão superlotadas, mas de pessoas que vêm para enriquecer, para ter vantagens. Não estão nem um pouco preocupados com o arrependimento para as suas vidas. E os soldados de Davi tinham a mesma ideia. Vai, Davi, é a oportunidade que Deus está te dando. E Davi, por um pouco, ele cede a essa tentação, mas cortou apenas a orla do manto. Agora, o que nós vimos aqui é que Davi, quando ele cortou a orla do manto de Saul, ele sentiu muita dor. Ele se entristeceu pelo ato. E por que Davi ficou com dó de Saul? Se o Saul queria matá-lo de qualquer jeito. O versículo de número 5, a palavra de Deus diz assim: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Veja que a mente carnal de Davi foi levada por essa tentação. Imediatamente, Davi, ele tomou as vantagens dessa oportunidade e ele foi. Mas não era uma oportunidade que Deus lhe proporcionou. Foi algo da cabeça dos seus soldados. E a mente espiritual de Davi imediatamente cobrou. Imediatamente começou ele a sentir que esse não era o caminho de Deus. Ele estava consciente de que não devia tocar em Saul e, por isso, a sua consciência doeu. E ele, então, ficou com o seu coração peneroso por tais atos praticados. Ora, mas se a oportunidade, na visão dos seus soldados, era de Deus, então não haveria motivo de culpa, não haveria motivo de dó em seu coração. Mas isso mostrou que Deus não estava na palavra dos seus soldados. Quando a gente observa a cultura daquela época, os meios e os costumes naquela época, segurar a orla de um manto de uma pessoa simbolizava lealdade àquela pessoa, busca de proteção. Quando uma pessoa segurava na orla do manto de um cidadão, ele demonstrava
uma forma de ser leal àquela pessoa. Ele demonstrava fé num pacto, numa espécie de que aquele cidadão cujo indivíduo estava segurando nas suas vestes, ele deveria ser leal e proteger aquela pessoa, pois ela, ao segurar as vestes, buscava proteção, buscava lealdade. E quando Davi, ele corta a orla, ele então tira de Saul, ou tira da pessoa, a oportunidade de proteger alguém, de ser leal a alguém, de contribuir com a fé de alguém. Olha o perigo. Por isso, lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 20 e no versículo 21, a Bíblia diz: eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Era um ato de costume naquela época. E quando Davi, ele toca justamente na orla do manto de Saul, é como se tirasse de Saul o direito de proteger alguém, de ser bênção para alguém, de corresponder com a fé de alguém. Quando aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus, Jesus então foi leal com aquela mulher. Jesus foi bom com aquela mulher, foi generoso. E como nós conhecemos a história, Jesus parou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ora, imagine então um manto cuja orla fora cortada. Aquela pessoa ficou sem o canal que libera o milagre, que libera a cura, que libera a bênção. Então veja a gravidade, levando pelo lado cultural da época, que Davi causou ao cortar a orla do manto de Saul. Então, cortar a orla das vestes de alguém demonstrava, então, deslealdade, demonstrava rebelião. Conforme o texto, essa atitude de Davi foi uma demonstração de deslealdade para com Saul. Algo que Davi sempre se precavia dessas coisas. Ele o considerava como um monarca, como um ungido de Deus. Mas, levado pela tentação, levado pela euforia dos seus soldados, achou que aquela oportunidade fora concedida por Deus, mas não foi. Por isso, o perigo de nós querer resolver certos problemas de nossas vidas só porque o momento parece ser oportuno para você. Parece ser uma oportunidade de Deus para você. Mas não é. Pode ser um laço, pode ser um perigo. E quando a gente analisa as páginas da história de Davi, a gente encontra ele sempre mostrando o seu respeito, a sua consideração ao monarca. Porque mesmo Davi sendo ameaçado pelo próprio Saul, ele sempre pagava o mal que as pessoas faziam a ele com o bem. Davi respeitava a posição que ele ocupava como um rei ungido de Deus. Davi tinha em mente a sua chamada divina como futuro monarca em Israel. Assim, não seria correto ferir o homem que Deus havia colocado no trono. Até porque Davi estaria abrindo caminho, precedentes, para que seus próprios oponentes
futuramente pudesse eliminar um dia do trono da mesma forma. Então, causar qualquer mal a Saul era abrir precedentes. E ele se arrepende e sente dó de Saul por causa de fazer essas coisas. Devemos, então, observando por esse ângulo, respeitar os governos, as autoridades que são escolhidas por Deus. Embora desconhecemos os motivos por Deus escolher certas pessoas, devemos respeitar as posições e as funcionalidades daqueles a quem Deus conferiu autoridade. Cada um prestará conta um dia dos seus afazeres, das suas ocupações, das suas missões, seja autoridades eclesiásticas como políticas, todas trabalham para um dia prestar conta àquele que é o Senhor de todos os na terra e de todas as coisas. Deus que é absoluto em sua palavra. Jamais devemos permitir que algum líder nos pressione a interferir na lei de Deus. E Davi, por um momento, por um relapso, terminou cedendo e cortou a orla da veste de Saul, acreditando que aquela oportunidade poderia ser de Deus, mas ele sabia que não era. Tanto que, ao invés de matá-lo, apenas cortou a orla para mostrar a Saul que o seu coração era sincero e amava o seu monarca, e amava o seu rei, e jamais queria fazer qualquer tipo de maldade. Então, quando a gente observa o capítulo 13 de Romanos, no versículo 1 ao 7, Paulo traça ali um argumento relacionado aos deveres do cristão relacionado com as autoridades, com governos, seja do ponto de vista eclesiástico, como temporal. E a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagas tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. São palavras bastante claras do apóstolo São Paulo, que mostra o modo que a igreja, os cristãos, devem tratar as autoridades. E Davi estava justamente diante de uma autoridade máxima. Saul
E mesmo Saul tentando matá-lo, ele teve essa oportunidade. O problema aqui é confundir essas oportunidades na visão dos soldados que tinham, talvez, lembranças de fatos passados de Davi, quando foi ungido por Deus, quando foi cheio do Espírito, que é a diferença entre Saul e Davi. Davi, ele era ungido de Deus e cheio do Espírito. Saul era ungido de Deus, mas vazio do Espírito do Senhor. E isso fazia dele um rei realmente rejeitado por Deus, mas ainda não havia deixado o trono. E Davi tinha respeito à unção de Deus na vida dele. O Espírito do Senhor vinha esporadicamente sobre Davi, mas no início do governo de Saul, quando ele havia se rebelado, o Espírito do Senhor o afastou. E ele apenas tinha a unção de rei, mas não tinha o Espírito de Deus. Mas, mesmo tendo a unção real, Davi respeitava sumamente, porém, confundindo, sendo empolgado com a palavra dos soldados, que via pelo aspecto da experiência natural, aconselhou: vai lá, Davi, essa é a oportunidade, que Deus já falou contigo. Não, Davi entendeu que não era de Deus, mas terminou cedendo, foi lá e apenas cortou a orla do seu manto. O que fazia a diferença era que Saul, ele era um rei ungido de Deus, mas não ungido pelo Espírito Santo. E assim Davi recusa as orientações dos soldados. No versículo 6, a Bíblia diz: e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi reconheceu isto. Isso não significa, então, conforme estamos tratando, que Saul era ungido com o Espírito Santo, porque ele não era, ele perdeu isso no início do seu reinado. O que vemos é que ele havia sido ungido para ser rei de Israel. Se não podia ferir um rei endemoniado, quanto mais ferir um homem que era, de fato, verdadeiramente ungido de Deus. Se não podiam fazer mal a um ímpio que reinava, que tinha a unção real, quanto mais aquele que era ungido do Senhor. E assim Davi se preveu de cair nesta cilada. Davi convenceu seus homens do engano que eles tinham acerca das oportunidades que nem sempre era de Deus. E eles aprenderam isso aqui corretamente. Os soldados terminaram o quê? Obviamente, refletir antes de agir. Se hoje fizessem isso, esses pregadores da atualidade, que nem a Bíblia eles usam mais, nem a Bíblia eles usam mais. E isto é muito preocupante. E como eu disse aqui, muitas igrejas estão superlotadas. Você liga o canal 6 na televisão, as pessoas testemunham o dia inteiro. E a sua fé se baseia somente em que foi para a igreja e a vida mudou. Em que sentido? Era pobre e ficou rico. Não tinha casa, agora tinha uma mansão, tinha um bom emprego, tinha clientes, que Deus ia tirar clientes de outro para dar para si. Veja a ideia antibíblica dessas pessoas.
E eles colocam Deus no canto da parede como se fosse o gênio da lâmpada. Deus, eu vim aqui, você vai fazer isso comigo e para mim. Não existe aquilo que se fazia antigamente. As pessoas ouviam o evangelho, reconheciam seu estado espiritual, a necessidade do arrependimento, abandonavam os seus pecados, vinham para Cristo, se batizavam e se tornavam uma nova criatura. Isso não existe mais. As igrejas estão superlotadas por todos os lugares, mas de pessoas que querem apenas uma vida exterior, uma vida terrena, bem abastecida, e não pensam na eternidade, naquilo que Jesus fez na cruz, para perdoar, para salvar, para transformar e levá-los para a salvação eterna. Por isso, a Bíblia diz no versículo 7, e com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho, foi embora, livre, salvo, vivo. E Davi conseguiu conter os soldados. Não, vamos aqui ter um pouco de consciência. Vamos refletir. São oportunidades que nós tivemos aqui, mas não são oportunidades de Deus. Vamos analisar quando Deus abre caminho e quando o diabo está traçando meios para tirar você da jogada eterna, dos planos eternos. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra possa servir para você como uma experiência, como um alerta. E no próximo conteúdo, nós estaremos aqui analisando a repreensão de Davi a Saul, nos versículos 8 ao 15, quando ele mostra a orla do manto e Saul cai em si mais uma vez e percebe que Davi não tinha qualquer pretensão de causar-lhe algum mal. Pelo contrário, essa maldade estava no coração de Saul, que para garantir o rei, para garantir o trono, para garantir o reinado para Jonatas, para os seus descendentes, tinha que tirar Davi da linha de frente. Deus lhe abençoe. Fique na paz, ore por nós, compartilhe essa palavra, dê o seu like, deixe o seu comentário, o seu joia, e assim abençoe outros, para que Deus venha abençoar a vida de todos nós. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.